Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cá Entre Nós. Hoje temos o prazer de receber uma artista muito especial, que transformou o seu amor pela literatura em uma impressionante carreira autodidata nas artes visuais. Mariana Liu Micoli, filha do produtor musical Antônio Carlos Micoli, é um exemplo inspirador de determinação e talento. A Mariana descobriu o seu dom para o desempenho para o desenho e a pintura por conta própria, enfrentando e superando diversos desafios ao longo do caminho. Nessa entrevista, nós vamos explorar como ela encontrou seu estilo único, as influências que moldaram sua arte e a importância das feiras de arte e exposições locais, como a Feira Cult e a Cosmopolitan, é isso, né, Mariana? Isso. Também vamos discutir as iniciativas dos cafés que apoiam artistas independentes, proporcionando novas oportunidades e de exposições. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Mariana Liu Micoli. Muito obrigada, Nelson, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast incrível. Lá, o meu pai vive falando de você, é incrível estar aqui. É uma honra por ter essa oportunidade de conversar sobre o meu processo, sobre o meu estudo e tentar acalmar um pouco também quem está nessa, quem quer estudar sozinho e quem não quer. Esse tempo é muito precioso para a gente, principalmente para mim. Então, muito obrigada por me dar esse espaço. Imagina, quem está me dando o prazer de estar aqui conosco é você, né? O seu pai que fala muito de você para mim. Ele é um pai coruja, claro, né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas o que ele fala do seu talento e não é só de pai, não. Eu já ouvi de outras pessoas comentarem sobre o seu trabalho e, obviamente, nós estávamos ansiosos para trazê-la aqui, para explorar um pouquinho dessas maneiras que você conseguiu e está conseguindo aperfeiçoar cada vez mais o seu trabalho autodidata. Uhum. Mariana, começando o nosso bate-papo, você poderia compartilhar conosco um pouco sobre essa sua literatura, como a literatura influenciou o seu interesse pelos desenhos e pela pintura? Ah, claro, sim, Nelson. A literatura não foi só uma experiência teórica, ela também foi a experiência da universidade, né? Então, tem esses dois pontos. A experiência teórica da literatura, o curso de literatura, ele apresenta a gente a vários teóricos, a vários filósofos, e estudar literatura, estudar ficção, sempre aproxima a gente de ter experiências que a gente não teria normalmente na realidade, né? A gente lê um livro, essa experiência da ficção, de te colocar em outro lugar, ela é muito preciosa nesse sentido, de agregar muita experiência para a gente sem estar saindo do lugar, né? Então, essa experiência teórica com a literatura, de estudar o livro, de estudar a ficção, me aproximou um pouco mais de mim mesma, justamente pela discussão que os livros traziam. Então, me colocava em situações onde eu tinha que decidir o que era e o que não era. Então, o contato com a literatura foi muito engrandecedor nesse ponto, me amadureceu muito como pessoa e como artista também.
E o lado da universidade, né, já outro ponto que ajuda muito, né, que ajudou muito na minha carreira, na verdade, me fez decidir que eu ia partir para esse campo das artes, foi que conhecendo depois da faculdade, eu tinha me formado, mas era um grupo de meninas que estudaram comigo na faculdade, que juntos a gente se juntou e criou uma revista chamada Alcateia, que é uma revista literária independente, Tá. e que tratava de literatura e outras artes. E nisso, escrevendo a revista, a Paula, que foi a fundadora principal, ela que trouxe a ideia, Paula Cruciol, ela me falou, Mari, por que você não ilustra? Você sabe desenhar minimamente, por que você não ilustra a revista? E aí que foi que eu entrei em contato com a ilustração, com desenhar não só para mim, mas para os outros, e buscando essa comunicação, que eu comecei a ver que era um desenho que ia ser o que eu ia fazer na vida, e não era literatura, não era isso, que meio que eu assumi no final das contas, não foi nenhuma decisão, foi assumir para mim mesma que não, Mari, não tem jeito, é desenho mesmo que vai ser, e é isso. Foi uma confirmação, caiu no seu colo, confirmado, estou aqui. Faça de mim aquilo que você quiser, de acordo com os seus conhecimentos e com as suas intuições. Muito bacana. Isso é arte. Ô Mari, quais foram os primeiros passos que você deu ao decidir aprender a desenhar e pintar por conta própria? Olha, sinceramente, foi o primeiro passo, sempre é a decisão. Que é justamente dentro das artes, por ser um ramo mais voltado para o hobby, né, entre aspas, geralmente quem desenha está no hobby, não faz isso como profissão, acaba que essa decisão de não, eu vou fazer isso como uma profissão mesmo, ela acaba te guiando para todo o resto. Então, eu acho que dentro do aprendizado, né, a primeira coisa que você faz para talvez seguir carreira nisso, nas artes, é a própria decisão de que sim, não é o plano B, ou não vai ter plano B. Esse é o plano A, e o plano B vai ser fazer o plano A dar certo, se a gente tiver que mudar. Então, todo esse processo de decisão, ele é muito... dá medo quando a gente escolhe isso, porque principalmente quando a gente está no começo, né? É o período de você mandar currículo, de você entrar numa empresa, fazer um processo trainee, e ao invés disso, você tomou a decisão de investir em você e estudar para o desenho e investir numa carreira que é muito difícil de ser seguida hoje em dia, né? Então, a primeira decisão, o primeiro passo foi a decisão. Foi essa decisão clara de não vai ter plano B. Vai ser isso. E depois disso, não tem também. Depois que você identifica que é isso que você vai fazer, que é isso que a gente tem que fazer, né? Que é isso que eu quis fazer, não tem como você voltar atrás. Então, irreversível. É irreversível, sim. Ô Mari, e como você falou aí que depois da decisão você estudou para fazer, mas foi aprimorando. Quais cursos ou materiais você utilizou para aprender técnicas de desenho e pintura? Olha, de tudo um pouquinho. Hoje, com a internet, fica muito fácil encontrar conteúdo, encontrar aula online, encontrar YouTube, principalmente YouTube. A gente brinca em casa que sempre vai ter um maluco ensinando a fazer qualquer coisa no YouTube. Verdade. E a gente acha tudo lá. Então, no meu caso, depois que eu decidi, eu fiz basicamente um cronograma de estudo para mim. Dentro do desenho, a gente tem 7 fundamentos básicos, que é linha, forma, luz e sombra, anatomia, perspectiva, composição e cor. Basicamente, são as frentes que a gente trabalha no desenho para aprender. E eu peguei essas 7 frentes, destrinchei e fui estudando frente por frente. Então, por exemplo, em anatomia, eu fui no YouTube, busquei uma aula de um professor que ele dá aula para o curso de medicina e explica músculo por músculo, parte por parte do corpo,
vai mostrando, é bem visual, inclusive, a aula dele, e ele passa pelo corpo inteiro. Então, fui assistir essas aulas, junto com algumas aulas de fisioterapia, onde o professor ensinava como que o músculo contraía, a maneira com que o corpo trabalhava e ficava, né? Em posições de ação, principalmente, e você está puxando, carregando peso. Então, ter esse cronograma de, não, eu preciso estudar, por exemplo, anatomia. Então, eu tenho que estudar o esqueleto, aí primeiro membros superiores, depois eu vou para tronco, nananã, músculo e o entorno disso. Então, eu passei, dentro desse cronograma, em anatomia, foram 2 horas por dia, durante 2 meses, todos os dias da semana, para conseguir passar um pouco por todo o conteúdo, para eu ter um conhecimento teórico suficiente para conseguir explorar depois, né? Para conseguir trabalhar o meu estilo, para conseguir fazer o que eu quero. Então, tudo pelo YouTube, tem Doméstica, aquele site de cursos online, são cursos bem introdutórios, mas eles te dão um norte para passar a pesquisar e aprofundar o seu conhecimento dentro do próprio vocabulário do desenho, que é uma coisa que às vezes a gente não tem, né? Por não ter um professor ou nem uma escola que nos dê tutoria, né? Mariana, como que você determina o seu estilo hoje? O meu estilo, eu diria que, se fosse para comparar com algum movimento artístico, isso seria mais para o expressionista. Isso, porque o expressionismo, ele tem uma linguagem mais... você enxerga o desenho, uma coisa mais figurativa, então você enxerga que tem uma pessoa, por exemplo, o Grito, né? Acho que é um dos maiores representantes do expressionismo, aquele quadro do Munch. Você reconhece as pessoas ali, você reconhece que tem uma pessoa, o que ela está fazendo, as cores e tudo mais, só que tem um peso emocional em cima do quadro que é visual. Ali não trabalha, ele mistura um pouco, fica uma coisa até um pouquinho abstrata, se a gente for pensar, porque o artista, ele deixa visual o sentimento trabalhado no quadro. Então, é diferente de outros, eu acho que de outros movimentos, eu acho que a minha forma de pintar puxou para isso, justamente porque eu quero colocar bastante emoção nos quadros, nas pessoas. Eu desenho basicamente pessoas, e eu gosto, acho que o corpo é muito expressivo com relação ao que a gente sente. Então, o expressionismo foi eu diria que é o movimento que mais se encaixaria, minha arte se encaixaria mais dentro do expressionismo, se a gente tiver que falar sobre algum movimento mesmo. Legal. Quais foram os seus principais desafios que você enfrentou aí durante essa jornada autodidata, que não deve ser fácil? Nossa, eu acho, olha, desafios tem vários, só que o desafio, eu acho que o maior desafio de ser autodidata, no meu caso, na verdade, foi manter a calma, principalmente, e criar esse cronograma de estudo. Por quê? Quando a gente é autodidata, a gente meio que se ensina a se ensinar. Então, você primeiro precisa, pelo menos eu tive que entender como eu funcionava, como eu entendia o processo, toda a minha forma de interpretação daquilo. Depois disso, buscar o conteúdo, então planejar uma aula, né? Então, buscar esse conteúdo e, a partir desse conteúdo, também tentar me explicar algo que eu estava aprendendo naquele momento. Então, eu acho que o maior desafio é você ter a gente criar essa ponte com a gente mesma e trabalhar isso a ponto de ser bem sincero com relação ao que funciona e o que não funciona, principalmente dentro do desenho. A gente
você consegue encontrar diversas formas de aprender qualquer coisa. Então, vai aprender anatomia, você desenha corpo dentro de caixa, ou por observação, ou é um desenho mais livre. Tem um monte de formas, e no meu caso, eu tive que testar praticamente quase todas para conseguir entender o que funcionava para mim. E ser sincera com relação a não, infelizmente isso não é a minha forma de aprender é outra, e seguir por esse caminho. Então é um processo de autoconhecimento muito grande ser autodidata, porque você lida com vários sentimentos ali no meio, a vitória de conseguir desenhar e ao mesmo tempo a frustração de não ser instantâneo, né? Hoje em dia a gente sempre busca um resultado muito rápido e no desenho não tem resultado rápido, assim. A gente precisa treinar, precisa ter prática. Então, lidar com isso. E manter a calma justamente para perceber que que é um trabalho que exige não só estudo, mas tempo. Tempo como tempo percorrido mesmo. Porque eu acredito que o nosso cérebro precisa de um pouco mais de tempo para ele processar as coisas, processar aquela informação. Então, não adianta você querer de hoje para amanhã, não adiantava eu querer ficar uma super desenhista da noite para o dia, sendo que eu não dava nem tempo para minha cabeça perceber o que estava acontecendo. Então, é um processo um pouco até angustiante, porque você quer o resultado, não consegue, mas ele vem e pode confiar que ele vem de verdade. Então, esse foi um processo, assim. Mariana, você comentou sobre o seu processo, sobre os seus estudos e também o estilo que você acabou determinando, que é o expressionismo. Quais foram, junto com isso, quais foram as influências artísticas que te ajudaram nessa formação do estilo? Várias. Como eu disse antes sobre a internet e esse bombardeamento de informações, a gente tem contato com artistas do mundo inteiro, de todos os tempos, do mundo inteiro, de todas as idades, tipos de carreira, absurdos. Então, dentro da minha biblioteca visual, das influências que eu tive ao longo dos anos, tem tanto os expressionistas. Então, tem Egon Schiele, que para corpo é um artista que eu me inspirei demais, porque ele é um artista que desenha pessoas. Então, desde o Schiele até, vamos pegar referências do ukiyo-e, que é a arte do Japão do século XVII, dos gravuristas. Então, assim, é de um ponto a outro que você vai buscando. Nossa, mas eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de cartoon e de desenho contornado. Visualmente, o que eu gosto de ver. Eu não desenho necessariamente desse jeito, mas eu usei como inspiração durante um bom tempo. Então, era cartunista da Rússia, era um dos desenhistas que eu mais admiro, agora ele já faleceu, é o desenhista sul-coreano, Kim Jong-gi, que ele, nem sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas ele é um desenhista absurdo, sul-coreano e bem contemporâneo. Ele faleceu novo, há uns 2, 3 anos, é bem novinho. Então, tem influência de tudo. Arte urbana, os Gêmeos, por exemplo, do Brasil, né? Eles me influenciam muito com relação à construção de mundo. Então, quais são as cores, quais são as maneiras de construir esse universo por trás da pintura que permite a gente entrar dentro do quadro, e não só dentro do quadro, mas dentro
do universo daquele artista. Parece que ele sempre te transporta. Então tem de tudo. Eu acho que como principais Egon Schiele, o Munch me influenciou, Van Gogh muito, tem os grafiteiros, né, brasileiros principalmente, então os Gêmeos, Cobra, esses gigantes, tem uma turma né? boa, tem uma turma boa. Tem uma Sim, turma boa. Tem uma turma muito boa, né? Mariana, que conselho você daria para alguém que está começando a aprender desenho e pintura sozinho, como você? Pratique muito. Não tem outro conselho. Desenho não é dom, uma coisa que a gente brinca, né? Eu acredito até que o dom seja uma forma de gosto. Então, você tem gosto pela coisa, então você acaba desenvolvendo ela mais porque você gosta, né? Sim. Mas o dom de você nasceu iluminado e aprendeu, nem precisou aprender a desenhar, já nasceu desenhando, não existe isso. Existe o dom, o gosto, e a gente fala da prática porque é realmente... O aprimoramento, né, ao longo do tempo. O aprimoramento, repetição. Pode, assim, estude sim teoria. Eu acho que a gente tem que conhecer a técnica, né, a teoria e a técnica para usar isso como ferramenta para criar o que a gente quer. Então, sim, aprenda a técnica, aprenda a teoria, mas junto, pratique muito desenho. Mesmo que não fique bom, não vai ficar, por começo de desenhista nenhum é bom. Faça rabisque, mesmo feio, faça 1, 2, 3 vezes, até que aquilo não vai ser mais um empecilho. Aquilo vai começar o desenho vai começar a ser mais fluido para você. Justamente por conta do treino até motor de se desenhar. E eu acho que uma dica que para mim foi muito importante foi: estude desenho se você é autodidata. Estude desenho a partir das coisas que você gosta, das coisas que você quer desenhar, que você se interessa. Então, no meu caso, eu gostava de desenhar pessoas, eu tinha um gosto pelo cartoon muito forte, gostava muito de clipe de música, por exemplo, e nos meus estudos de cor, de composição, eu pegava os clipes de músicas que eu gostava, que eu sabia que eram bons, que me emocionavam, e eu estudava a partir deles. Eu não ia pegar uma obra de um autor que eu nunca conheci na minha vida. Eu estudava com as coisas que eram próximas a mim. Eu já estava enfrentando uma barreira que era aprender sozinha, e além de aprender sozinha, eu tinha que enfrentar outra barreira de que é estudar algo com alguma coisa que eu não gostava. Então, parta das coisas que você gosta, das coisas que você se sente naturalmente interessado, porque a partir disso você se interessa, não mais, você vincula o estudo de desenho com algo muito mais interessante. Então, tudo acaba colaborando para a prática, mas faça isso. Faça muito desenho e muito. Você adotou aquela máxima de unir o útil ao agradável. Exatamente. Tá certo. Mariana, como você descobriu e começou a participar dessas feiras, como as duas que eu citei aí, a Feira Cult e a Metropolitan? Nossa, sim, Cosmopolitan. Eu falei Metropolitan, desculpa, Cosmopolitan. Quase obrigado pela correção. A feira... Imagina, as feiras são muito interessantes, assim. Na verdade, foi tudo pelo Instagram. Até hoje, toda a comunicação, tudo pelo Instagram. Por quê? O que acontece? No meu caso, como foi? Eu comecei a seguir, eu decidi, né? Vou ter que participar de feiras, quero participar de feiras. Então, eu fui meio que treinando o algoritmo do meu Instagram para me mostrar esse tipo de conteúdo. Instagram, eu gosto disso, eu quero ver mais sobre. Então, passei a seguir um monte de feira. Feira de artesanato, feira de arte, feira aqui em Campinas, em São Paulo, em Brasília, no exterior, um monte de feira.
E a partir disso, o Instagram também começou a me colocar dentro do algoritmo dessas outras pessoas que também estão interessadas, né? Então, depois de uns meses, eu acho que eu estava seguindo algumas feiras, mas por uma questão de conhecer, de estar reconhecendo o território, né? O Rafael Ortali, que é o organizador da Cosmopolitan, ele estava criando a Cosmopolitan, era a primeira edição. Ele falou: olha, ele entrou em contato comigo e ele falou: olha, Mari, é a primeira vez que eu estou criando que eu estou organizando uma feira de arte, então a gente vai meio que explorar isso junto, mas eu gostei muito do seu trabalho, quero que você participe, eu quero saber se você está afim. E eu falei: não, vamos, e é a feira que está aí até hoje. Então, e a questão das feiras é, quando você entra em uma feira, lá você vai conhecer outros artistas que também fazem mais feiras. E disso, o networking é muito importante, porque de feira você vai passar para uma, que fica sabendo de outra, que entra para outra, que vai não sei aonde, e fica tudo isso. E chega uma hora que você já está por dentro de tudo, é muito fácil, assim, todo mundo se ajuda, é um campo muito comunicativo, né? E que as pessoas realmente querem ajudar e querem que artistas novos entrem no mercado. Então a gente se ajuda muito nesse sentido. Você se torna de procurar, você passa de fase de procurar a ser procurada, né? Isso, exatamente. A Feira Cult. A Feira Cult foi isso. E passa também por questões de, nossa, tem editais aqui, editais também são importantes, então ficar atento. Então você se inscreve, passa na curadoria e acaba indo para feiras maiores, né? Feiras grandes, principalmente, que precisam de uma curadoria, né? Não dá para participar todo mundo que entra, que se inscreve, mas isso é ótimo. A Feira Cult foi assim, abriu o edital, a gente entrou, houve a curadoria, e a partir dessa curadoria eu pude participar da feira e as coisas vão acontecendo, né? Tá bom, você falou aí de meio que já por cima sobre os benefícios, né, e também os desafios de participar dessas feiras de arte. Mas eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Por exemplo, os benefícios a gente sabe que é network, você vai ser chamada para outras feiras, vai ser mais vista, quem não é vista não é lembrada. Mas para você conseguir tudo isso, embora você tenha feito um trabalho muito bem elaborado, muito bem direcionado, com algoritmos para poder você ver, e para você chegar a essas feiras, que não foi o caso dessa primeira da Cosmopolitan, que é a pessoa que veio atrás de você. Olha, os benefícios, sim, de ter a comunicação e você ter o networking. Os desafios, na verdade, né, são, primeiro, não acredito que seja um desafio, é só você vai ter que gastar um tempinho ali para procurar as feiras e entrar nesse mundo, mandar portfólio. A questão do portfólio é muito importante, de você ter um documento que explique quem você é, que mostre o que você faz, com fotos dos seus trabalhos, título, técnica, que explique um pouco da sua intenção como artista, não só quem você é como pessoa, não só uma biografiazinha, né? Mas que mostre o que você pretende com o seu projeto, com a sua pintura, e tenha isso organizado, tenha isso num PDFzinho, porque vai pedir. E isso não Pronto, pede, não né, é só feira. Pronto, na manga. Precisou, tá pronto, não precisa. Sempre atualizadinho, né? Não precisa atualizar toda vez que sai obra nova, mas deixar atualizado, porque isso ajuda e facilita muito. Isso te ganha um tempo absurdo, praticamente. Mas um dos desafios que eu vejo conversando com alguns amigos que também desenham, mas estão um pouco... eles hesitam um pouco ainda em participar de feiras. E gente boa que tem um pouco não entram nas feiras ainda, né? Tem um pouco de atrito,
é que é um dos desafios, que é você expor, principalmente para quem está começando, pela primeira vez o seu trabalho para um público físico, não é só a internet. A internet tem um distanciamento, né? Mas essa coisa de sair do ateliê, que é você com você, às vezes os seus amigos, as pessoas que você sente confiança em mostrar o seu trabalho, que estão vendo aquilo, só que quando você vai para uma feira, você está expondo todo o seu trabalho que você criou, pelo menos eu sou muito transparente no que eu faço, você mostrar isso para os outros é um desafio muito grande, assim, e às vezes é até difícil de enxergar que às vezes que a gente está deixando de ir em feira por conta disso, porque às vezes fala, não, eu só não tenho tempo, ou qualquer outra coisa, só que na verdade é esse receio dos outros Da rejeição. verem, exatamente, da rejeição, de geralmente ninguém gostar, de passar vergonha. Não, então, porque é aquela velha história. O artista, no seu caso, né, dos seus pares aí, artistas, eu acredito que primeiro ele cria para si próprio. Eu acho que essa é a grande sacada do artista, né? E a exposição está intrínseca, né? Não são todos que vão apreciar aquela obra, cada um enxerga de uma maneira. Mas eu acho que se você não expuser, você nunca vai saber, nunca vai ter a avaliação da pessoa. De repente a pessoa não gosta porque não entende também. Não consegue enxergar a tua arte em nada, mas o problema não é teu, é dele, né? Então, eu acho que a divulgação é muito importante. Nossa, sim, e é tudo uma questão de contato e de experiência, contato com aquilo. Você vai na primeira feira, você vê que não é esse bicho de 7 cabeças, sim, porque pelo menos o público é muito receptivo, as pessoas gostam de arte, gostam de coisa diferente. Então, o público acaba te dando uma força absurda, parando, olhando, falando, nossa, você que faz, meu Deus. Então, você acaba percebendo que não é esse bicho de 7 cabeças, não, que é normal, que é tranquilo. Às vezes, eu até brinco com alguns artistas meus, que eu falo, olha, você vai, na primeira feira, você vai achar que vai ser, meu Deus do céu, e no final das contas, você vai ficar bravo que não recebeu tanta atenção quanto que gostaria de ter recebido. Então, é um desafio que precisa ser, que é muito fácil de ser superado. É só você ir em uma feira que você vai ver que é tranquilo. Então, mas é muito grande esse processo, né? Ele é fácil, porque é só um aceite, né? Não, tudo bem, eu vou. Mas ele é difícil para você conseguir ter estrutura para aceitar. Mas, olha, mas assim, participar de feira tem muito mais benefício do que desafio. Nossa, assim, eu acho que para mim o desafio maior que progride, né? Que progride não, que persiste. Mas isso é com qualquer artista de feira, que é a locomoção e você levar toda as coisas que você tem para expor no lugar. Então, é mesa, é pasta gigante com um monte de coisa dentro, quadro, cavalete, assim, você monta um circo ali, você tem que colocar tudo dentro do seu carro. Tem artista que vai de Uber, eu tenho uma amiga minha que é de Valinhos, ela vem de Uber. Às vezes em São Paulo, quando faço feira, tem gente que carrega tudo no metrô. Então essa parte fisicamente, é um desafio físico pra gente. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro.
oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são o nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Como que você vê e avalia, né, essas iniciativas dos cafés em expor obras de artistas independentes aqui na nossa região? Nossa, são preciosíssimas, preciosíssimas. Eu acho que uma das coisas que a arte acaba criando, o mercado da arte acaba criando, essa coisa de ter galeria e ter museu, fica um pouco para poucos, né? Fica aquela coisa um pouco elitizada, de eu vou numa galeria, mas eu não vou comprar quadro, não é um lugar para mim, tem gente que não se sente confortável. Primeiro de tudo, que entre sim numa galeria, vá, porque você vai ser super bem atendido, as pessoas vão querer apresentar as obras para vocês, porque você gosta da mesma coisa que elas, você está lá para apreciar a arte. Então, não tem que ficar com medo, com vergonha, com nada de entrar em galeria. Mas eu sei que existe isso. Então, os cafés, essa iniciativa de trazer artistas independentes para mostrar para o pessoal, é uma forma de democratização da arte muito boa, muito eficaz, inclusive. Porque você está indo para um ambiente completamente tranquilo, você está indo para um café, você vai tomar um café, e lá você vai ver o artista, você vai ter esse contato que é com o próprio artista e com a obra dele. Então você troca uma ideia, tá todo mundo lá, às vezes você está tomando uma cerveja ou está tomando um café, já cria ali uma identificação. Então é uma forma de democratizar muito a arte. A pessoa que compra a primeira print, que seja, o primeiro desenho digital que a gente imprime para ficar menorzinho e tal, para a pessoa levar e fica mais em conta também. A pessoa que comprou a primeira print, a gente fala um caminho sem volta. Tá? Em todo lugar que você vê print de artista, você vai querer comprar. E isso você passa a ter com você na sua casa pedaços de outros artistas assim que conversam com você. E você não vai ter só um quadro porque ele combina com a sua cortina. Você vai ter um quadro porque ele combina com você. Ele te ajuda, ele conversa com você. E aí é um caminho, você entra, compra uma print de num café, aí depois você já segue aquele artista, fica atento para uma feira, aí dessa feira justa, nossa, passei na frente de uma galeria, deixa eu entrar, com um pouquinho de vergonha, mas entra, e nisso você vai conhecendo o universo da arte, que é muito rico, e é muito bom para a gente Você vai despertando o interesse, né, Mari, que está intrínseco na pessoa, você vai despertando isso. Né? É importante. Mari, fala um pouquinho. Creio, obviamente, que essas obras que estão atrás aí, ilustrando o seu cenário, são suas. Fale um pouco delas para a gente, que a gente está aqui vendo. Eu vou até colocar aqui você em plano principal, total, para a gente, nossos seguidores verem melhor. Ó. Aqui, deixa eu ficar pro lado. Aqui. Isso, pronto. Então, os meus quadros, eu gosto muito de pintar com o que a gente chama de minhoquinha. Deixa eu pegar um quadro mais para vocês verem. Esse daqui é pequenininho. Mas são pinceladas mais longas. Comparando, se a gente pegar o Van Gogh, mais ou menos, ele tem essas pinceladas mais marcadas, só que no meu caso elas são um pouco mais longas, justamente porque eu gosto de trazer a imagem, então tem o desenho, tem aqui, a gente reconhece o que é, mas mesmo assim fica um pouquinho, mas será que eu vi tudo? Será que é isso mesmo? Procurando alguma coisa ao redor, mas não tem outra carinha ali, né? Exatamente, fica procurando, você pega atenção essa demora no quadro, né? De você olhar e falar, não, pera, eu vi tudo, mas eu vi, mas eu não vi tudo. Essa demora de você conversar com o quadro que cria essa ponte. E aí a pessoa, ela se permite viajar dentro da obra e acessar algumas áreas da imaginação dela que não são acessadas normalmente, que não seriam acessadas se ela só visse, batesse o olho, reconhecesse logo de cara e seguisse em frente, assim. Eu acho que eu trabalho
o meu trabalho é mais voltado para acessar esse tipo, as emoções da própria pessoa, a ela olhar o quadro, identificar certas coisas e, ao mesmo tempo, se questionar e buscar na própria biblioteca visual o que ela poderia estar vendo de outra coisa aqui. Então, esse processo de vai olhar para o quadro devolve, e a gente tem que olhar para si para tentar completar o sentido dele. Isso acaba sendo uma ponte até um pouco poética, né? De você criar um significado. Tanto que eu falo que os meus quadros, e geralmente a maioria dos quadros, né, que a gente fala das artes, em literatura também tem muito isso com relação a texto, mas de que o sentido do quadro nunca está completo. Não é porque eu falo, eu sou artista, tudo bem, mas eu não vou te dizer o que meu quadro significa nesse sentido. Não, isso são duas pessoas que estão fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque a minha intenção é que o observador complete o sentido dele, com o que ele traz de bagagem. Cada um tem a sua interpretação, né? Exatamente. Justamente para... Desculpa. Isso é interessante. Você vai despertar na pessoa a curiosidade e os sentimentos dele para ele falar o que ele vê nesse quadro. Pode ser completamente diferente daquilo pelo motivo que você o criou. Exatamente. E por tratar das emoções, em literatura eu estudei bastante isso, que é sobre como que a ficção, como que a literatura, né, no caso, e a gente vincula com as artes no geral, né, criam uma aproximação da pessoa com ela mesma. Então você vai, a partir do momento que você imagina, você está lendo um poema, e aquele poema fala de algo nostálgico, que aconteceu não sei o que lá, e você consegue, a partir do poema, acessar uma memória sua que é nostálgica. Completamente diferente daquela que o moço está tratando no poema. Sim. Mas a maneira com que ele trabalhou isso permite essa imaginação do leitor. Então, eu busco isso nos meus quadros também, de deixar um gapzinho ali, uma abstraçãozinha ali para a pessoa conseguir, para a pessoa colocar um pouco dela no quadro também, não só eu dizer tudo que eu tenho para dizer, mas ela também trabalhar isso e se aproximar de si mesma e de mim também, né? Claro, sem dúvida. Legal, Mariana. Mariana, cá entre nós, na sua opinião, qual é o papel dos autodidatas no cenário artístico contemporâneo e como você vê a sua contribuição neste contexto? Nossa, essa pergunta é muito boa, né? O papel do autodidata que eu considero é resistência, basicamente. Hoje em dia, a gente tem muita coisa que limita no sentido disso. A arte é desvalorizada, muitas pessoas precisam trabalhar muito, não tem tempo de desenvolver esse hobby, esse lado artístico, né? Material artístico é muito caro, então, num ambiente onde tudo diz não, o autodidata, ele vem, o artista autodidata, no caso, ele vem e ele se impõe nesse meio e fala, não, eu quero aprender isso, eu quero desenvolver essa técnica em mim, e eu vou fazer isso, você querendo ou não, apesar de tudo. Então, o papel do autodidata é essa resistência, essa permanência nas artes, e fortalecer também. A gente entra pelas feiras, né, e vai comendo pelas bordas e vai conseguindo entrar no universo das artes, e fortalecer elas, né? Então, a gente entra, a gente fortalece, a gente traz outras pessoas, né? Democratização, a gente traz outras pessoas para dentro. Então, o nosso papel é resistir e continuar trazendo e levando arte para todo mundo que queira ver, assim. Legal. Mariana, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os seus contatos aqui para as pessoas que queiram falar diretamente contigo, acessar e ter um canal direto. E vou pedir para que, enquanto isso, você nos deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores. O que você tem de
de dicas e uma mensagem gostosa para a gente que está te ouvindo aí, por favor. Ah, olha, gente, se eu tiver que... Uma coisa que eu queria muito, que eu quero muito trazer, é o quanto o desenho, o quanto a arte, no meu caso, mais voltada a desenho e pintura, foi importante para mim. Foi um processo não só teórico e técnico da prática do desenho, de se aprender algo novo, mas foi por conta do desenho que eu me conheci mais. Foi por conta do desenho que eu tive essa oportunidade de conhecer Marianas completamente, e que eu não conseguia ter acesso. E não só conhecer essas outras Marianas, aceitar essas outras Marianas e conviver todo mundo junto dentro dessa daqui. A arte faz isso com a gente. A arte pega e faz com que a gente aceite quem a gente é e viva a nossa vida da nossa forma. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui, alguma coisa para incentivar também as pessoas, é justamente busquem isso. Busquem, às vezes com a arte, né? No meu caso, tem até com o esporte, é uma ponte bacana, mas busquem esse autoconhecimento. Busquem se criticar no sentido de, será que é isso mesmo que eu quero? Eu estou fazendo isso direito a partir dos meus princípios? Voltar para si também, se você está fazendo certo, se aquilo que você está pregando você faz, porque isso é muito importante e traz uma paz de espírito absurda e sim, valoriza o que a gente tem de mais legal, que é a diferença, né? Cada um é diferente do outro, cada um gosta de uma coisa diferente da outra. E essa diversidade, aqui no Brasil principalmente, que a gente tem uma diversidade absurda, um secretismo absurdo, né? A gente valorizar isso e se entender como indivíduo da sociedade, que tem gosto, que tem frustração, que tem medo, que tem amor, que tem tudo, isso é muito, muito precioso. Então... Legal. Bela mensagem, muito obrigado. Mariana, foi um prazer muito grande ter você aqui no Cá Entre Nós. Eu tenho a certeza que você passou vários conhecimentos autodidatas e de incentivo para as pessoas que estão começando em qualquer área, né? Não só nas artes plásticas. Muito importante mesmo essa sua experiência que você deixou aqui para a gente. Mais uma vez, muito obrigado por você ter participado aqui do Cá Entre Nós. Bom, pessoal, eu conversei com a artista plástica Mariana Lio Micoli. Na semana que vem nós teremos, é claro, uma nova entrevista, e sempre escolhida por você que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no Cá Entre Nós. Aproveita que você está aí no canal, deixa um like para o nosso programa, ative o sininho para você receber as nossas notificações. É claro, se inscreva no canal, senão não adianta nada você apertar o sininho, né? E também, se você gostou aí da entrevista da Mariana, por favor, nos ajude a divulgar, manda aí nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.